Bem-vindo a Motorize.de, o teu ponto de referência para peças novas e usadas. Hoje vamos olhar para a Kawasaki Ninja 1100 SX, uma Sport Tourer que leva a sério o equilíbrio entre uma volta dinâmica por estradas secundárias e uma grande viagem. Vamos falar dos pontos fortes, das fraquezas mais comuns e do que deves verificar antes de comprar, seja nova ou em segunda mão. Particularmente interessante, a Kawasaki posiciona a 1100 SX como o próximo passo evolutivo da gama SX, com mais cilindrada e ainda mais foco em devorar quilômetros com rapidez e conforto. Isso inclui tecnologias atuais, como um ecrã TFT a cores com conectividade para smartphone e sistemas de assistência que não ficam bem só no papel. E claro, vamos esclarecer se a 1100 SX é uma moto de pura racionalidade ou se continua a ser uma ninja em fato de turismo. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 2. Bitte füge den deutschen Voice-Over-Text bzw. den kompletten Abschnitt für Szene 2 hier ein, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesische. Portugal. A Ninja 1100 SX inscreve-se numa linhagem bem definida. Da Z1000SX à Ninja 1000SX, que a partir de 2020 redefiniu de forma moderna a ponte entre desportiva e turismo, a Kawasaki leva agora o conceito ainda mais longe, de forma coerente. Para 2025 chega o próximo passo, com um 4 em linha aumentado para 1099 cm3. Tem raízes na família Z, mas foi claramente afinado para oferecer mais força e elasticidade a meio regime. Exatamente onde uma Sport Tourer vive no dia a dia. Nas ultrapassagens, à saída de curva e em etapas longas com bagagem. Ao mesmo tempo, o ADN de turismo mantém-se bem presente. Cruise Control, painel TFT e um pacote de assistências eletrónicas, incluindo sistemas suportados por IMU, deixam claro, não é sobre o sprint puro, é sobre viajar depressa e com controle, sem perder o carácter ninja. Mir fehlt der eigentliche deutsche Text für Szene 4. In deiner Nachricht steht nur Original. Bitte schick den Voice-Over-Text oder ein Foto-Screenshot davon und sag mir kurz, du Sie-Ansprache? Informell oder formell, Senora? 2. Ton, eher werblich, dokumentarisch oder neutral? Gibt es Timing-Zeichenlimit oder muss es lippensynchron sein? Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch, Portugal. No coração da Ninja 1100 SX está motor de 4 cilindros em linha, 1099 cm3, arrefecido a líquido, ligado a uma caixa de 6 velocidades. Mais do que a potência máxima, o que realmente conta é a entrega forte e constante a meio regime, perfeita para viajar e para um ritmo vivo em estradas nacionais. A estabilidade fica a cargo de uma ciclística de Sport Tourer, com forquilha invertida à frente e amortecedor traseiro backlink, montado na horizontal. A travagem é assegurada por discos duplos à frente e ABS de série. Consoante a versão, entram em cena componentes premium, como pinças Brembo. Fiel ao espírito SX, o depósito de 19 litros garante boa autonomia e a carenagem integral com viseira ajustável reduz a fadiga em autoestrada. Em detalhe, o ecrã TFT a cores inclui ligação ao smartphone para informações e funções de viagem. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 6. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text oder ein Foto-Screenshot davon hier rein, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch und achte auf einen natürlichen, ansprechenden Voice-Over-Ton. Visualmente, a Ninja 1100 SX continua inconfundivelmente uma ninja. Frente bem recortada, proporções compactas e uma linha desportiva que mesmo com bagagem não fica pesada. Um detalhe marcante é o farol duplo LED integrado, que reforça a cara agressiva e ao mesmo tempo garante uma iluminação moderna. Ainda assim, esta moto não é um desportivo puro. A posição de condução é claramente mais prática para o dia-a-dia. O guiador largo coloca o tronco numa postura visivelmente mais relaxada, enquanto as peseiras mantêm um toque desportivo, mas sem estarem exageradamente altas. Em viagens longas, a carenagem integral faz a diferença, e o ecrã regulável permite afinar a proteção conforme a estatura. No cockpit destaca-se o TFT de leitura fácil, que reúne modos de condução, autonomia e dados de viagem. Resultado: aspecto de desportiva com cabeça de grande turismo. Mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 8. In deiner Nachricht steht nach Original nur Mon. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text für Szene 8 oder lade ihn als Datei Bild hoch. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch, Paul. Na estrada, a Ninja 1100 SX está no seu elemento.
É ágil o suficiente para uma volta ao fim do dia, mas mantém-se segura e confiante quando o ritmo e a quilometragem aumentam. O 4 cilindros em linha de 1099 cm entrega força cedo e de forma linear, facilitando as ultrapassagens sem necessidade de reduções apressadas. No dia a dia, ajuda o conjunto bem afinado de uma posição de condução mais confortável, boa proteção aerodinâmica e eletrónica útil. Em autoestrada, o Cruise Control é um verdadeiro ganho de conforto, enquanto o ecrã ajustável alivia a pressão nos ombros e no capacete. Em curva, convence com entrada neutra e trajetória estável, sem parecer pesada. Ponto extra para quem faz commuting e para os touring, o depósito de 19 litros reduz claramente as paragens. E com o painel TFT com conectividade, a navegação e as informações ficam sempre à vista, sem soluções improvisadas no guiador. Gern? Mir fehlt nur der eigentliche Text. Bitte sende den deutschen Voice-over-Text für Szene 10 ab Original. Dann übersetze ich ihn ins Portugiesisch, idiomatisch, natürlich und ansprechend.